Agora nós vamos falar desta parceria estabelecida entre o Cidade Alerta, a RIC TV Record e você, que é o Onde Está Você? A família de uma jovem de 17 anos que está desesperada. Por quê? Porque ela não aparece em casa desde o dia 13 de janeiro. A Flávia Gabriele disse que iria se encontrar com o namorado. Só que desde esse encontro, o celular dela só dá a caixa postal. Deixa eu conversar aqui com o Bitar. Bitar, me conta aí. Ela tinha algum... Tinha problema psiquiátrico? Não tinha, Paulo Gomes. Pelo menos nenhuma informação nesse sentido foi passada pela família. Essa situação chama bastante atenção. A gente estava até conversando na redação ali, Paulo Gomes. Será que a gente está falando aqui de um outro caso Isis, né? O caso Isis da menina que aconteceu lá em Tibagi, essa menina que desapareceu porque foi se encontrar com o que seria o pai do filho que ela estava esperando. Essa menina de 17 anos estava grávida e a gente tem agora a Flávia Gabriele que está desaparecida. Desde o dia 13 de janeiro, a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro dela. A única informação era que ela avisou os familiares que ia até a casa do namorado. Aí tem uma câmera de segurança, uma imagem que mostra a Flávia Gabriele passando numa unidade de pronto atendimento, uma unidade de saúde na região onde ela morava. E aí, essa é a última imagem que se tem da Flávia Gabriele. E isso chama muita atenção. A Polícia Civil já foi informada, foi registrado um boletim de ocorrência e algumas coisas começaram a aparecer. Primeiro, a informação de que ela teria ido até a casa do namorado e que lá ele talvez não estivesse em casa e ela teria retornado. Mas ninguém sabe o paradeiro dela. Segunda informação que a gente recebeu é que o celular do namorado dela teria sido apreendido pela polícia para ser investigado, ser periciado ali, saber se tem alguma mensagem, alguma situação, porque o celular dela está dando desligado desde o momento em que ela supostamente chega na casa desse namorado. E aí, lógico, Cidade Alerta foi atrás do delegado que está investigando esse caso, ele conversou com a nossa equipe, mandou um vídeo aqui para o Cidade Alerta e a gente acompanha um pouquinho mais do que ele falou sobre essas investigações. De acordo com os registros, conforme consta no boletim de ocorrência, noticiando o desaparecimento, ela foi até a casa do namorado no começo da tarde, período da tarde, o aguardaria até o que chegasse do trabalho. No entanto, nesse dia específico, ela se retirou da residência por volta de 14, 15 horas e foi levantado pela Polícia Civil diversas câmeras, outras diligências, conversas com familiares, amigos, e que o último registro que se tem dela é neste horário, por volta de 14, 15 horas, ainda na cidade de Jesuítas. O celular, infelizmente, se encontrava desligado desde o momento em que ela desapareceu, o que dificultou de sobremaneira a identificação do seu paradeiro. A Polícia Civil segue trabalhando, segue investigando. Paulo Gomes, então a polícia está investigando várias informações de que teriam visto ela em cidades próximas ali, isso aí aconteceu em Jesuítas do Paraná. Então, essas investigações continuam. Mas é como a gente falou, né? Como a gente falou na redação, será que a gente está falando aqui de um outro caso Isis? A gente torce para que não. Até para que a gente consiga encontrar, que a polícia localize a Flávia Gabriele, que ela esteja bem, que ela retorne para casa e explique o que aconteceu. Mas é algo que a gente vai seguir acompanhando nos próximos dias, a gente vai conversar ainda mais com essa família e tentar, quem sabe, falar com esse namorado, saber se ele realmente se encontrou com ela, se não se encontrou, qual que é o motivo da polícia ainda não ter conseguido ouvir ele. Enfim, a gente vai seguir acompanhando essa história e a gente torce para que, diferente do caso Isis, esse caso tenha um final feliz, que seja Flávia Gabriele encontrada e que ela consiga falar o que de fato aconteceu. Se não for esse caso, tomara que eu esteja errado, mas se não for esse caso, que justiça seja feita e encontrem as pessoas que fizeram alguma coisa com a Flávia Gabriele, porque o Cidade Alerta vai seguir acompanhando essa história. Paulo. Valeu, Bitar. Agora nós vamos falar desta parceria estabelecida entre o Cidade Alerta, a RIC TV Record e você, que é o Onde Está Você? A família de uma jovem de 17 anos que está desesperada. Por quê? Porque ela não aparece em casa desde o dia 13 de janeiro. A Flávia Gabriele disse que iria se encontrar com o namorado. Só que desde esse encontro, o celular dela só dá a caixa postal. Deixa eu conversar aqui com o Bitar. Bitar, me conta aí. Ela tinha problema psiquiátrico? Não tinha, Paulo Gomes. Pelo menos nenhuma informação nesse sentido foi passada pela família. Essa situação chama bastante atenção. A gente estava até conversando na redação ali, Paulo Gomes. Será que a gente está falando aqui de um outro caso Isis,
né? O caso Isis, da menina que aconteceu lá em Tibagi, essa menina que desapareceu porque foi se encontrar com o que seria o pai do filho que ela estava esperando. Essa menina de 17 anos estava grávida, e a gente tem agora a Flávia Gabriele, que está desaparecida. Desde o dia 13 de janeiro, a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro dela. A única informação era que ela avisou os familiares que ia até a casa do namorado. Aí tem uma câmera de segurança, uma imagem que mostra a Flávia Gabriele passando numa unidade de pronto atendimento, uma unidade de saúde na região onde ela morava. E aí, essa é a última imagem que se tem da Flávia Gabriele, e isso chama muita atenção. A Polícia Civil já foi informada, foi registrado um boletim de ocorrência e algumas coisas começaram a aparecer. Primeiro, a informação de que ela teria ido até a casa do namorado e que lá ele talvez não estivesse em casa e ela teria retornado, mas ninguém sabe o paradeiro dela. Segunda informação que a gente recebeu é que o celular do namorado dela teria sido apreendido pela polícia para ser investigado, ser periciado ali, saber se tem alguma mensagem, alguma situação, porque o celular dela está dando desligado desde o momento em que ela supostamente chega na casa desse namorado. E aí, lógico, Cidade Alerta foi atrás do delegado que está investigando esse caso. Ele conversou com a nossa equipe, mandou um vídeo aqui para o Cidade Alerta e a gente acompanha um pouquinho mais do que ele falou sobre essas investigações. De acordo com os registros, conforme consta no boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento, ela foi até a casa do namorado no começo da tarde, período da tarde, o aguardaria até o que chegasse do trabalho. No entanto, nesse dia específico, ela se retirou da residência por volta de 14, 15 horas e foi levantado pela Polícia Civil diversas câmeras, outras diligências, conversas com familiares, amigos, e que o último registro que se tem dela é neste horário, por volta de 14, 15 horas, ainda na cidade de Jesuítas. O celular, infelizmente, se encontrava desligado desde o momento em que ela desapareceu, o que dificultou de sobremaneira a identificação do seu paradeiro. A Polícia Civil segue trabalhando, segue investigando. Paulo Gomes, então a polícia está investigando várias informações de que teriam visto ela em cidades próximas ali. Isso aí aconteceu em Jesuítas do Paraná. Então, essas investigações continuam. Mas é como a gente falou, né? Como a gente falou na redação, será que a gente está falando aqui de um outro caso Isis? A gente torce para que não. Até para que a gente consiga encontrar, que a polícia localize a Flávia Gabriele, que ela esteja bem, que ela retorne para casa e explique o que aconteceu. Mas é algo que a gente vai seguir acompanhando nos próximos dias, a gente vai conversar ainda mais com essa família e tentar, quem sabe, falar com esse namorado, saber se ele realmente se encontrou com ela, se não se encontrou, qual que é o motivo da polícia ainda não ter conseguido ouvir ele. Enfim, a gente vai seguir acompanhando essa história e a gente torce para que, diferente do caso Isis, esse caso tenha um final feliz, que seja Flávia Gabriele encontrada e que ela consiga falar o que de fato aconteceu. Se não for esse caso, tomara que eu esteja errado, mas se não for esse caso, que justiça seja feita e encontrem as pessoas que fizeram alguma coisa com a Flávia Gabriele, porque o Cidade Alerta vai seguir acompanhando essa história. Paulo. Valeu, Bittar.